Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, eu, professora Hélida, coordenadora do Colégio Êxodos, no quadro Momento com Deus do canal do Colégio Êxodos TV. Hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito de oração. Qual é o limite da minha e da sua oração? E eu queria meditar com vocês na palavra que está em Atos, capítulo 12, versículos 7 a 17. Vamos lá? Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e a luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou depressa. Levante-se, disse ele. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles passarem. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isto, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhes disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Na passagem que eu li, relata um dos momentos das prisões de Pedro. Nós sabemos que os apóstolos de Jesus, após a sua crucificação, eles continuaram o trabalho de evangelização do povo naquele tempo, naquelas cidades, e que eles foram perseguidos e foram mortos. A passagem que eu li relata uma das prisões de Pedro. Só que, além do relato da prisão de Pedro, nós vamos falar no final da passagem a respeito do povo que estava orando por Pedro. O povo se reunia para orar, pedindo que Deus tivesse misericórdia da vida de Pedro, que o soltasse, que o livrasse daquilo que estava sendo planejado por Herodes, o rei da época, contra a sua vida, contra a vida de Pedro e contra toda a igreja de uma forma geral. E o que eu gostaria que a gente primeiro meditasse é que o Paulo, o Lucas, o autor do livro de Atos, ele começa o seu relato falando a respeito de que o povo da igreja estava orando. E aí nós vamos começar a meditar sobre isso. Quantas vezes eu, você, todos nós nos colocamos para orar em favor de uma causa, né? Nós sentimos a necessidade de orar a Deus e pedir a intervenção divina diante de muitas circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Por exemplo, no caso de uma doença, no caso da necessidade de um emprego, ou até, quem sabe, no mesmo sentido da prisão, porque muitas vezes nós estamos em prisões, não necessariamente prisões, digamos assim, efetivas. Nós estamos vivendo prisões espirituais. Nós oramos também ao Senhor quando nós somos gratos a Ele por algo que Ele faz por nós. Mas o que eu quero refletir com você hoje é qual o limite da nossa oração. Em primeiro lugar, é interessante nós entendermos que a oração sincera tem o poder de mudar os planos de Deus.
Só que mudar no sentido de que sempre Deus ele vai fazer aquilo que é melhor para nós. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente entende que Deus tem 3 respostas para as orações: sim, não e espere mais um pouco. Só que nós muitas vezes não conseguimos entender qual é a resposta de Deus para a nossa oração. E é por isso que eu quero conversar com você sobre isso, qual o limite da nossa oração. Porque no relato que nós estamos falando, fala de um povo, de uma igreja que servia ao Senhor, que teve o conhecimento do Senhor ao vivo e a cores, eles conviveram com o Senhor, eles viram o poder de Jesus Cristo manifestado, dos milagres que ele fez, de tudo que ele operou naquele tempo. Mas nós percebemos na história, na narração, que existe uma situação que eles não se aperceberam, que era o poder da oração. Eles não entendiam que, da mesma forma que quando Jesus estava com eles e Jesus orava e as coisas aconteciam, eles, como sendo apóstolos de Jesus, como sendo a igreja de Jesus que ficou depois da sua morte, da sua ressurreição e ascensão, que eles representavam Jesus naquele momento. Então, eles começaram a orar por Pedro, mas eles não tinham o conhecimento e o entendimento de que a oração deles tinha o poder de mudar aquela situação de Pedro. Tanto é que nós vemos que o anjo vai lá, liberta Pedro, Pedro vai para a casa onde eles estão reunidos e ele bate na porta. E quando aquela serva vai e escuta que é Pedro, e quando ela volta para dizer, eles não acreditam, né? E é esse o ponto que a gente precisa meditar. A nossa oração move o coração de Deus. Mas quando é o ponto de nós entendermos que Deus já respondeu a nossa oração? Como eu falei, Deus responde sim, não e espere mais um pouco. E eu quero ressaltar para você que quando nós oramos, algo vai acontecer. Quando você e eu começamos a orar por determinada causa, por determinada pessoa, por determinado problema, a nossa oração ela vai mover o coração de Deus. Não pense que as suas orações têm sido em vão. Se você está orando por alguém ou por alguma coisa, saiba que Deus está ouvindo a sua oração e que no tempo certo Ele lhe dará um retorno para essa oração. Só que nós precisamos entender a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Nessa situação em específico, Deus ouviu a oração dos irmãos que intercederam por Pedro e enviou um anjo para ajudar a libertá-lo milagrosamente, né? Só que quando os irmãos ouviram a voz de Pedro, inicialmente eles não creram. Eles estavam tão envolvidos na oração e não perceberam que o seu pedido já havia sido atendido. Como exemplo deles, nós podemos aprender o quê? Que quando precisamos que Deus aja em nossa vida, nós devemos orar até que algo aconteça. E que nós devemos estar atentos para esse algo que vai acontecer. Que necessariamente não vai ser aquilo que nós pedimos, mas algo vai acontecer. Se estamos lutando, devemos orar até que algo aconteça. Se estamos enfrentando grandes dificuldades, devemos orar até que algo aconteça. Se precisamos de alguma mudança de mente, devemos orar até que algo aconteça. Vamos começar a orar hoje, continuar a orar com perseverança, porque pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós veremos Deus agir a nosso favor. Você crê nisso? Saiba que Deus está ouvindo a sua oração e que Ele não vai desprezar a sua oração, porque a palavra do Senhor nos diz que a um coração quebrantado e contrito o Senhor não resistirá.
Deus, ele ouve a sua oração e no tempo certo, na hora certa, ele irá responder dentro da sua vontade. E o que é mais importante é que nós precisamos perceber o momento que Deus responde a nossa oração. Porque muitas vezes, quando Deus responde a nossa oração, que vai de encontro à nossa vontade, muitas vezes nós temos a tendência a não aceitar essa resposta de Deus. Mas nós precisamos colocar na nossa mente, no nosso coração, que a vontade de Deus para nós, ela é sempre boa, perfeita e agradável. E de posse dessa promessa, eu te convido a orar até que algo aconteça. Amém? Que Deus possa guardar essa palavra no seu coração. E que se você tiver alguma causa que você precisa entregar nas mãos do Senhor, eu e você, nós podemos vencer todas as lutas através da oração. Que você seja abençoado através dessa palavra, que Deus possa guardá-la no seu coração. E que quando você for se ajoelhar e orar ao Senhor, você se lembre que você precisa orar até que algo aconteça. Amém? Deixe o seu like, compartilhe e continue conosco visitando e assistindo a programação do colégio do canal Êxodos TV. Amém?